Nesse vídeo eu vou mostrar na prática como plantar orquídea no carvão. Todos os detalhes que você precisa saber para fazer seu replante bem certinho aí na sua casa também. Está gostando desse vídeo e não quer perder os próximos? Inscreva-se para ser notificado. Por que eu gosto de plantar orquídeas no carvão? Por causa desses resultados aqui. Olha só, que fantástico. Quantas raízes essas plantas têm aqui, ó. Essa outra orquídea aqui é a mesma coisa. Olha ali. Tá vendo? Essa era uma planta que estava bem debilitada. E veja só como elas ficam. Olha aqui. As raízes dentro do substrato. Isso aqui, gente, tá? É uma maravilha. Esse vídeo aqui, na verdade, é uma continuação do outro vídeo que eu falei do momento certo para você fazer o replante. Para complementar esse vídeo, você pode dar uma olhada naquele também, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas de forma resumida, chegou o momento de eu replantar essa orquídea, porque ela começou a emitir seus primeiros brotinhos aqui, ó, depois de um tempo, já que ela estava parada, que você não via nenhuma manifestação de brotação assim nela. Tá vendo? Aqui tem um brotinho, ali a pontinha. Aqui embaixo essa raiz aqui é uma raiz nova que está brotando na ponta. Não posso esperar ela formar todas as suas raízes, crescer, para depois então fazer o replante. É nesse momento que é o momento que eu gosto de fazer, no início, tá? E o outro motivo de eu estar replantando é porque ela está no chip de coco, e o chip de coco aqui, ele já está degradado, compactado, está todo esfarelento aqui dentro, então não dá para esperar. É muito importante saber o momento certo de fazer o replante para que a planta não atrase muito, ela se desenvolva bem e depois ela pegue no substrato e continue evoluindo, crescendo, tá? Então só queria abrir esse parênteses. Vamos retirar ela do substrato. Aqui a gente pega, dá uma apertadinha no vaso para soltar, né? Alarguei um pouco o furo aqui para salvar essa raizinha que está ali. Vamos ver se a gente tira com bastante cuidado aqui. Totalmente esfarelado. Quando eu adquiri, ela já estava no chip de coco, mas aí não era o momento de replantar e eu fui mantendo ela no chip de coco, sempre cuidando bastante. Suas raízes estão boas aqui, tem só uma que apodreceu aqui, duas. E com esse novo substrato, com substrato de carvão, ela vai virar outra planta, vocês vão ver. Pude manter ele até aqui sem grandes problemas. Foi melhor ter deixado do que ter tirado no momento quando eu trouxe e ela estava bem debilitada e fraquinha. Essa orquídea é uma orquídea saudável, não tem nenhum problema com ela. Aqui eu tenho tudo o que eu preciso para seguir o replante. O vasinho eu vou usar o mesmo, o vaso comporta bem essa planta ainda. Removi duas raizinhas que estavam ali, duas pontas de raiz podres. Foi tudo que eu tirei dessa planta, porque essas raízes que estão mais amareladas estão boas, elas estão firmes aqui. Então você não pode tirar raízes que estão firmes. Não tem necessidade de fazer remoção de raízes só porque elas estão amarelas. Você deixa, tá? O tutor, ele está fixo lá dentro, eu não mexi, deixei o mesmo, ajuda a firmar a planta. E aqui eu tenho o carvão, granulação bem variada, eu não me preocupei muito em deixar ele mais uniforme. Esse carvão você não pode usar aquele que sobrou lá na churrasqueira do final de semana, tá? Aquele carvão contém sal, vai desidratar primeiro as raízes e vai afetar a planta como um todo. Além de ele ter o sal, ele contém gordura, aquela gordura ajuda a aderir o sal no carvão. Então piora mais ainda, né? Eu gosto ainda de passar mais uma água nele antes do replante. E aqui eu tenho umas pedras que eu sempre gosto de usar junto, no fundo do vaso, às vezes até no meio do substrato eu coloco. A pedra brita, caco de telha, também pode ser utilizado. O carvão, por ser muito leve, o vaso vai ficar muito leve. Nesse caso, mais do que nunca, você colocar umas pedras no fundo para contrabalancear o peso. E também ele tem a função de drenar, ajudar a drenar na parte do fundo principalmente. Mas com o carvão, a função dele mesmo mais é de estabilizar o vaso, porque o carvão já faz bastante drenagem, não é um substrato de alta retenção de umidade. Então ele mesmo faz essa drenagem já, né? Encostar ela no tutor, porque você vai prender ela ali depois. As raízes você tenta
Sempre ajeitar elas aqui no fundo para ver se elas não estão numa posição ruim. Dá uma ajeitada com os dedos, abre um pouquinho elas, deixa um espaço entre elas assim, ó. Tá vendo como eu estou fazendo ali? Não deixa elas amontoadas uma por cima da outra. Com bastante cuidado para não machucar. E aí depois você só vai adicionando o substrato. É muito simples. Com bastante calma, você não tem pressa, não precisa... Ó, lá embaixo está vazio, temos que encher lá. E vai preenchendo os espaços vazios entre as raízes. Sempre com o foco de manter a planta firme. Cuidando sempre para não machucar as raízes. Vou colocar mais uma pedrinha aqui. Aqui no meu canal você pode ver também o número de benefícios que tem o carvão. Quem ainda não viu esses vídeos em que eu falo a respeito do benefício do carvão, vai lá dar uma olhadinha, porque você vai ver o que ele é. Ela está bem firme, não tem quase necessidade nem de prender ela aqui, mas eu vou pôr do mesmo jeito, do jeito que ele está aqui, curvadinho sempre, para evitar que machuque a pessoa que está manuseando a planta. Também tem essa proteçãozinha na ponta aqui que ajuda. Ele vai ficar aqui, porque depois, na hora de a planta emitir sua haste floral, eu tenho onde fixar. Porque caso contrário, com o meu carvão fica bem complicadinho de eu introduzir um tutor aqui nele. É bom que você já deixe um tutor desde o início. O vasinho é perfurado e essa luz que vai bater aqui depois vai ajudar as raízes a fazer fotossíntese. Depois é só você deixar num lugar que tem bastante luz, um local que tem uma boa circulação de ar. Rega praticamente todos os dias, variando, claro, de acordo com o clima. O ideal é que você adote um tipo só de substrato para você ter um padrão de rega, para você não se perder. Você pode ver que ela ficou um pouquinho inclinadinha, isso é bom. Na hora da rega, ajuda a escoar melhor a água que pode acumular nas junções. Quanto à rega, esperar pelo menos um dia e uns 15 dias para entrar com a adubação. Vamos deixar ela se acostumar com o substrato, se adaptar com ele e não vamos ficar forçando muito as coisas. E o carvão tem uma outra vantagem, é muito fácil de cuidar. Você não precisa se preocupar tanto que nem quando você tem um substrato de alta retenção de umidade, como por exemplo esfagno, chip de coco, que retém muito a água. Então o carvão ele facilita bastante, mesmo se você regar um pouquinho a mais, dificilmente você vai danificar as raízes.